Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 15/7, são 5:02 da manhã. Glórias ao Senhor por esse dia lindo que está nascendo. Aleluia. Glórias ao Senhor por essa semana, pela sua semana, pela minha semana, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós e cuidado muito bem. O Senhor tem cuidado como um pai que ama, que protege, que dá livramento, que dá presentes, também que censura, que quer que nós possamos obedecê-lo. Pai é pai em todos os momentos, que nós possamos ser filhos, filhos com atitudes de filhos, sabe? Filhos obedientes, que dá alegria ao nosso Pai. Ah, Senhor, nós queremos sim lhe dar muitas, muitas, muitas alegrias. Continuação da leitura bíblica, nós estamos no livro de Isaías. Todos nós estamos, se você ainda não começou, leia conosco, vai ser prazeroso, eu tenho certeza. Hoje são os capítulos 49, 50 e 51. Vamos ao texto do dia. Eu atingirei maior compreensão quando me der conta de que estou sempre em contato com todas as formas de vida. As pessoas nunca morrem de verdade. A vida continua após a morte enquanto você lembrar do calor do sorriso e da pessoa que partiu, da delicadeza do seu toque, do significado que trouxe à sua vida. A vida simplesmente muda de forma. Quando você se refere com entusiasmo aos sonhos daquela pessoa, quando transmite as ideias em que ela acreditava e faz as coisas que você amava fazer juntos, você está dizendo: essa vida continua a tocar a minha vida. Até hoje, você pode ter compreendido mal a morte. Sofreu ou lamentou a perda de um ente amado, acreditando que ele tinha ido embora para sempre da sua vida. Hoje, dedique-se a ser um reflexo vivo dos sonhos e do amor compartilhado com alguém que já faleceu. Hoje, eu me dedico a viver minha vida demonstrando que Cristo venceu a morte. Aleluia! E como falar da morte se não falar daquele que venceu a morte? É impossível. Eu sei. Eu sei quando nós, entre aspas, perdemos alguém aqui. É uma dor tremenda pela saudade, pela falta. Oh, Senhor! Mas quando nós cremos que o Jesus venceu a morte, nós sabemos que aquela pessoa que não está aqui conosco mais fisicamente, ela volta a ser aquilo que ela sempre foi. Porque antes que o mundo foi criado, nós fomos criados. Aleluia! Então essa pessoa só voltou para o seu Pai, voltou para o reino, para a honra e glória do Senhor. Eu vou ler para você e para mim o livro de Coríntios, que fala muito sobre isso. E é tão interessante, as pessoas elas falam que são cristãs, que acreditam na ressurreição, mas quando nós falamos que Cristo venceu a morte, elas titubeiam. Como pode? Entendam, a Bíblia não é um livro para ler como você lê um livro técnico. A Bíblia é um livro espiritual. Você tem que ler a Bíblia com visão espiritual. Você precisa do Espírito Santo para entender o mundo espiritual. Se você está tentando ler a Bíblia com a visão humana, você não vai conseguir. Então vamos lá. Porque se nós falamos da morte, temos que falar da vida. Porque Jesus ele veio para isso, para vencer a morte, para que nós tenhamos vida, a vida eterna. E quando ele venceu a morte, ele venceu tudo que trazia a morte, como por exemplo a doença. Aleluia. Vamos lá. É no livro de Coríntios 15. Agora eu quero fazer uma pergunta difícil, mas importante. Se você se tornar um cristão, crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado e vocês investiram a vida em uma ilusão. Além disso, se não há ressurreição,
somos culpados de mentir a você sobre Deus e tudo que aprendemos como testemunho de que Deus ressuscitou Cristo não passa de engano. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos que nunca. Para que morrer? Para quem morreu é ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. Há aqui um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morreram em Adão e todos tornam a viver em Cristo, mas temos que esperar nossa vez em Cristo. Cristo é o primeiro, depois os que estarão com ele em sua vida, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo. O último inimigo é a morte. Como disse o salmista, ele os venceu a todos e os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sob o domínio de Deus, o Filho virá, ocupando em seu devido lugar. E o domínio de Deus alcançará sua plenitude, um final perfeito. Como entender que alguns de vocês se ofereceram para ser batizados em favor dos mortos? Se não existe ressurreição, para que está batismo? Para que este batismo? Não é uma contradição? É por isso que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não estivesse convencido de que a nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Acham que eu estava apenas brincando, bancando o herói? Quando enfrentei feras em Éfeso e por pouco não morri? É a ressurreição que motiva a minha palavra, ações, a minha vida. Se não há ressurreição, deveríamos seguir o ditado: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não nos enganem, não se enganem. Não se deixe levar pela conversa de que não há ressurreição. Lembre-se, as más companhias destroem os bons hábitos. Pensem bem, busquem a santidade da vida, não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz grandes prejuízos. A verdade é que uma discussão prolongada como esta é inútil. Um cético pode perguntar: como pode haver ressurreição? Mostre-me. Quero ver com os olhos. Com que esse corpo da ressurreição se parece? Na verdade, essa pergunta é absurda. Isso não se vê com os olhos. Entende-se por uma ilustração. Quando uma planta, uma semente, ela morre, logo nasce uma planta. A semente e a planta são bem diferentes. A semente de uma laranja não se parece com uma laranjeira. O que plantamos é diferente do que colhemos. Assim também o corpo que é sepultado como se fosse semente e o corpo da ressurreição são muito diferentes. Observem que a variedade de corpos é impressionante, assim como há diferentes tipos de sementes. Há diferentes tipos de corpos humanos, corpos dos mamíferos, corpos de aves, corpos de peixes. Vendo toda essa diversidade, temos uma ideia da glória da ressurreição, pois além de corpos da terra, há também outros corpos no espaço. O sol, a lua, as estrelas, vistos em sua diversidade, beleza e esplendor. O que contemplamos agora não são as sementes antes da ressurreição. Imaginem como serão belas e gloriosas as plantas pós-ressurreição. A ilustração da semente, que depois de plantado morre e ressurge como plantas vivas, é, na melhor das hipóteses, uma simples comparação, mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição. É preciso, porém, ter em mente que seremos ressuscitados para valer, que estamos vivos para sempre. O corpo que morre não manifesta beleza, mas quando ressuscitar será glorioso, sepultado em fraqueza, ressurgido em poder. Aleluia! A semente plantada é natural.
Essa semente faz nascer o que é sobrenatural. É a mesma semente, o mesmo corpo, mas que diferença entre os que morrem fisicamente e os que ressurgem em imortalidade espiritual. Para prosseguir, devemos voltar a atenção para as Escrituras. O primeiro Adão recebeu a vida, Cristo. O último Adão, a esperança do doador da vida. Cristo é o último Adão. Ele nos trouxe a vida. Aleluia! Aleluia! Então hoje a palavra era sobre morte? Não. Hoje é a palavra sobre vida, sobre ressurreição. Nós não enfrentaremos mais a morte porque o Senhor ressuscitou e nós também. Então não dá para falar assim, comamos e bebemos porque vamos morrer. Não! Vamos viver agora, porque depois nós vamos só continuar a nossa vida. Por isso que Jesus veio, para que nós possamos viver aqui na terra como no céu. É para trazer o céu para essa terra, sim. É para viver o sobrenatural aqui, sim. Não existe mais morte. Aleluia! Existe uma glória que a minha mãe está vivendo, que o meu irmão está vivendo, que a minha sobrinha está vivendo, para a honra e glória do Senhor. Eu creio nisso com toda a força da minha vida, porque está aqui na palavra. E a palavra fala que para eu entender isso, eu tenho que entender o mundo espiritual. Cristo venceu a morte, e aqueles que morreram em Cristo também venceram a morte. Aleluia! Então o que nós podemos sentir é saudade. E o que nós temos que fazer é honrar. Honrar as pessoas que não estão aqui conosco. Honrar o que elas nos ensinaram, vivendo e vivendo plenamente. Eu sei que a saudade é imensa, a falta que elas fazem é tremenda. Eu sei a falta que o meu irmão faz, que o meu pai, que a minha mãe. Eu sei a falta que você sente. Mas isso só demonstra que nós cremos num Cristo ressuscitado. Isso só demonstra que nós acreditamos na ressurreição e por isso que nós temos que viver bravamente, felizes, enfrentando e honrando aqueles que já foram e acreditar que o Espírito Santo ficou conosco para nos consolar. Sim, é o Espírito Santo que nos consola. É Ele que fala comigo, Patrícia, força. Sua mãe está na glória comigo. Aleluia! É isso que vai te consolar. Saber que o Senhor está cuidando daquilo que nós amamos e que Ele quer que nós possamos viver aqui na terra como no céu, vivendo o sobrenatural, a alegria. Na presença do Senhor, até a tristeza solta de alegria. É isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor tem para você, porque nós cremos na ressurreição. Segunda-feira de ressurreição, de vida. Você pode sentir saudade. Mas você vai ter que sentir também o quê? Que está vivendo para honrar aqueles que foram. Porque você tem certeza que o seu Criador ressuscitou. E é com Ele que as pessoas que nós amamos estão. Para a honra e glória do Senhor. Se nós somos um Espírito, nós vamos voltar para viver o esplendor do Cristo ressuscitado. Segunda do sobrenatural. Aleluia!